Bem, isto vai ser eu já fiz um tributo aos anarquismos. Isto vai se chamar Crítica ao Ativismo. Estamos a ouvir uma música chamada Vital Manipulation, Become Mad. Ora bem, caso dos acasos, nasci no meio, cresci no meio e tudo que me dedico é resultado dessa convivência. E portanto, e cá está. Ora, é que lá está. Por vezes, isto também acaba por ser tipo quase um tributo à página de Facebook da. Como é que ela se chama? Não é aqui. Fiz merda. É coletiva. Portanto, era a coletiva. Página A Coletiva. No fundo, pronto, eu tenho quase feito uma espécie de spam, não é? Com os vários vídeos que estão associados ao tema. E portanto, como eu queria simplesmente, pronto, participar, não é? No fundo, é importante que, pronto, quer dizer que entendam que a minha participação, não é a minha tentativa de participar. É só isso. Enquanto que eu vou continuando a fazer a minha quest xamânica, não é? Tem associado a isso tudo. E mais algumas coisas. Mas pronto. É que, portanto, no fundo, como vocês sabem, While some local newscaster tells you today we had 15 homicides and 63 violent crimes, as if that's the way it's supposed to be. We know things are bad, worse than bad. É que a cena toda é o resultado da violação, digamos assim, do que se chama-se o machismo. É, antes de tudo, o que se considera a envolvência e a boa relação, não é? Que, portanto, as relações entre homens desenvolvem. Okay? Antes de mais, a parte disso, como vocês sabem, isto é desde os princípios, seja da nossa natureza como seres, como animais, seja como desenvolvimento portanto, das sociedades, ok? A relação machista, o machista no sentido da agressividade e da violência e de tudo mais, está sempre associado aos homens, sempre. Só há pouco tempo é que aparecem as mulheres como pronto, livres de se dedicarem também a uma coisa que, pronto, foi sempre posta em causa via homens e poucas vezes nesses sentidos ao nível das mulheres. Pronto, no fundo eu também quero dizer que a minha expressão que eu gostava de tatuar, não é? É a árvore da vida com o yin e yang lá no meio e pronto, e um homenzinho a entregar uma flor a uma mulher com armas. Mas pronto, é que pronto, existe uma perspectiva diferente sobre toda a concepção da própria sociedade, mas uma coisa o que ela é, outra coisa é o que ela se transformou. Pronto. Ora, e portanto, o feminismo continua a ser um bom tema, porque tem a ver com respeito. Ele parte da necessidade
já está em memória. Eu estava a falar, não sei se vocês viram outros vídeos, mas tem tudo a ver com memórias, e o que vocês estão a fazer é associado a essa memória. Okay? A memória das violações e dos desenvolvimentos de falta de controle emocional sobre aquilo que está em foco. E, portanto, depois, como reagimos à frustração de não conseguirmos no imediato, não é? Portanto, não haver resultados imediatos. Portanto, pronto, ainda bem que temos tempo para, durante o tempo, desenvolver mecanismos para que possam ter efeito, mas todos esses mecanismos são extremamente lentos. Okay? Tendo em conta que o globo mundial está mais ou menos desprendido, não é? Na questão dos direitos e os deveres, tendo em conta que na educação, não é? Não desenvolvemos isso, ou raramente se desenvolve isso, não é? Há muito pouca gente que desenvolve isso, e até quem tem capacidade de desenvolver isso não tem tempo para desenvolver isso, está a trabalhar. Então, pronto. E depois, isto tem a ver com humanismo. No fundo, o feminismo tem a ver com humanismo. Uma outra palavra que, no fundo, vai ao fundo, quer dizer a mesma coisa. Pronto. E, portanto, mas isto tem tudo a ver com sensibilidades comportamentais. O humanismo parece já quando a economia já exerce um certo poder profissional e industrial, na qual os comportamentos, portanto, as regras de funcionamento das próprias mecânicas do negócio começam a ter mais sensibilidade com os temas do além do negócio. Okay? É que, pronto, no fundo, por vezes parece que a única forma de aplicar algo que a própria economia aceita que qualquer um aplique é um negócio. Esteja associado, seja lá com o que for. Pronto. E o que eu apresento é um negócio para tudo e mais alguma coisa. Portanto, é simplesmente potenciar tudo aquilo que já existe e que deve continuar a fluir ao nível da consciência, não é? Para que os comportamentos mudem. Contudo, todas as mecânicas que exercem motivação para que esse efeito seja produzido, não é? Até por parte da própria mecânica do negócio, que é a que lidera tudo, não é? Ou existe um ponto de união ou não existe. Ponto. Existe sempre uma separação temporal, não é? De atenção no objetivo. Okay. Depois, existe aqui alguns problemas, não é? Porque, ora, como nós sabemos, pronto, a melhor mecânica, como eu tinha dito, a melhor mecânica de corrupção poderá ser o dinheiro, não é? Portanto, os negócios, o dinheiro é a mecânica que pratica as possibilidades de corrupção, não é? E ao mesmo tempo oferece a liberdade de sermos livres de escolha. Mas à parte disso, a sociedade desenvolveu um comportamento que eu posso considerar um comportamento católico. Que isto pode ser até de mau gosto. Contudo, pronto, a realidade é que o que eu quero dizer com isto é que existe esta associação de ideia em que, não é, o catolicismo e o cristianismo, no fundo, não é, desenvolveram uma expressão, não é, que é o Cristo crucificado. Não é? E, portanto, no fundo, não é, aquilo é o que nós praticamos, não é? O que existe como a justiça, não é? Que
tenta ficar cada vez melhor, não é? Parte desta base que é a tentativa de incriminar alguém, portanto, e depois se calhar de castigar e etc, não é? Pronto. E portanto, no fundo, nas sociedades, não é? Nós desenvolvemos estas questões, desenvolvemos até na prática, não é? Dos comentários e afins, às vezes desenvolvemos estas quase necessidade de criticar a expressão alheia, não é? E a expressão o que é? É o verbo demonstrado via movimento corporal. Okay? Portanto, há a noção e depois o escrito remove essa noção. Okay? Portanto, o que é escrito e o que é, portanto, o que não é visto a olhos, não é? Remove essa expressão. Portanto, quando nós damos uma opinião qualquer no Facebook, não é? Na verdade, o que acontece é uma noção de interpretação de quem escreveu aquilo sobre a sua própria noção da intenção que escreveu aquilo. Mas o outro que está a ler aquilo, não é? Pode não sentir a mesma intenção, nem ver a mesma intenção e portanto, não é a mesma emoção. Não é? Além do mais, ele pode estar a ser irónico, pode fazer... As possibilidades são imensas. E portanto, a necessidade, outra vez, de ir em busca da verdade via o comentário de alguém, não é? Isto, pronto, acaba por ser mais uma vez um exercício de constante corrupção daquilo que nós acreditamos, não é? Portanto, é por isso que, no fundo, uma grande parte de nós nas sociedades, quando está a envelhecer e a morrer, em princípio, ficou sem ninguém. A maior parte esqueceu completamente. Não é que esqueceu, pronto. Partiram, pronto. Mas isso, pronto, tinha a ver com a vida de cada um, pronto. Okay. Depois, sendo em conta que isto é uma crítica ao ativismo e a crítica também há ali à página a coletiva do Facebook. Portanto, ao desenvolvermos estas questões, porque lá está, a justiça continua baseada, okay, nessa questão extremamente básica, okay, de necessidade de incriminar, okay, aquilo que, pronto, que de fundo denuncia, okay, algo que denuncia, seja lá o que for. Portanto, a denunciação do Cristo sobre os seus pensamentos resultou na crucificação do mesmo e na adoração de milhares no seu crucifixo. Portanto, no seu crucifixo. Portanto, no fundo, milhares amam um gajo que foi culpado. Em princípio, eles amam culpabilizar alguém. É simplesmente. Ora. Ora bem. Portanto. Ora bem. Ora bem. Bastante companheirismo, ok? E o companheirismo é o que faz a política. Não precisa, além do companheirismo, a própria política não precisa de ser expressa, até, não é? Porque o companheirismo, até nas relações de movimento que movimentam outras pessoas, não é?
elas não precisam de ser denunciadas. Pronto. Elas acontecem. Pronto. Acontecem, podem ser provocadas por necessidade de todos, sem a anunciação de todos. Portanto, mas pronto, é importante, tendo em conta que, pronto, muitos de nós já estamos tão abstraídos com tudo que lemos ou não, não é? Que em princípio às vezes esquecemos daquilo que somos. We are thinking. E portanto estamos em constante, já viciado, ok? De processamento, de necessidade de processar, criticar, autoincriminar constantemente, ok? Já estamos ali no hardcore. E portanto, quando isso acontece, quer dizer que a educação falhou. Não é? Falhou naquilo que era importante, que são as memórias. E quando falha nesse sentido, o resto transforma-se em prol desse mesmo sentido, portanto tudo se transforma na mesma coisa, em todos os níveis. Ok. Não é pronto. Ora bem, os negócios são negócios. Pronto. O negócio tem um problema, não é? Que é o sentido de possessão. Sendo que ele é a produção de aumento ou diminuição, do que toda a gente pode ter ou não ter, e por isso ser livre ou não, de uma espécie de escolha, não é? Liberdade de escolha. Sendo que, às vezes dizem, mas eles têm sítios. Sim, têm sítios. Mas uma coisa é as pessoas que estão na rua terem que conviver com outras pessoas que podiam não conviver, porque no fundo a própria sociedade, salvo alguns grupos, não é? Desenvolve tudo contra seja lá quem for. Lá está, continua a ser a mesma base católica. Católica no sentido de amar, porque nota-se, não é? Porque se a sociedade desenvolve isso, em princípio existe essa necessidade, não é? De, ao fim e ao cabo, hackear os outros via a informação, via depois a sua transformação, que existe resultado na expressão da informação, e tipo isto, e depois aquilo torna-se cómico, não é? E isto é o que faz, o que é mais ou menos delicioso e maravilhoso e ao mesmo tempo horrendo, não é? Que é, por exemplo, nós pimba, e já está, e só queremos beijinhos, não é? É assim. E portanto, isto depois, o que é que podemos fazer? Nós temos a NATO, não é? Que é os maus. Depois temos a ONU, que podemos considerar que são os bons, dentro daqueles dos máximos, não é? Aqueles máximos que são o quê? São outras pessoas que desenvolvem um negócio. É só isso. Desenvolvem um negócio e corrompem, não é? Seja lá o que for, para produzir mais. E então, isto já agora aqui é a última música do álbum Only Tributes, que é a 11ª, que se chama-se Parallel Wish, The Mirror. Pronto. E então o desejo paralelo, não é? Que é o espelho, não é? Está associado a esta questão. Todos parecem querer a mesma coisa, não é? Mas o espelho é contraditório. Ou parece que procura o contraditório e não o acréscimo. Portanto, desenvolve de algum modo. Pronto, já são desenvolvimentos, não é? Primeiro do meu pensamento. Pronto.
e depois da probabilidade que todos os pensamentos podem desenvolver. A minha noção de criatividade. Okay? E portanto, é que lá está. Portanto, a diferença em que uma coisa é o que nós fazemos, outra coisa é o que nós somos. Nós, como pessoas para nós próprios, muitas vezes somos um bocado, pronto, loucos, disciplinados, limitados, tímidos, etc. Quando o que fazemos não tem nada a ver connosco, só na função daquilo que estamos a fazer, nada mais. E portanto, nesse momento, okay, aquilo não somos nós, porque o nós pessoal não está necessariamente a reivindicar uma expressão qualquer, pronto, que seja necessária alertar e consciencializar. Mas esta consciencialização tem que ser mais ou menos, tem que se tentar fazer isso a partir de explicação, não é? Isto até é uma boa história, não é? De dizer que, pronto, olha, era uma vez, não é? Um grupo de pessoas que se apaixonou por um livro, não é? E começaram a partilhar todas aquelas coisas, a viver cada vez mais e mais intensamente, não é? Até que todo o produto que está ali descrito começa a fazer parte de nós e começamos a sentir e a ser mais criativos na procura do mesmo conteúdo, não é? Portanto, passado 20 séculos, não é? Reparam, ou não sei, se calhar reparam, se calhar não é? Que desenvolveram tudo de horrendo, okay? Focados num exercício mental de procurar portanto, incriminalizar sem a tentativa de adaptar e, portanto, educar. E pronto, essa parte também deve ser altamente difícil. Não faço a mínima ideia como é que se faz uma coisa dessas. Mas o caso é que existem pessoas com capacidades intelectuais brutais que têm uma capacidade social que se destacam. E portanto é fixe o conhecimento dessa malta. Portanto, para percebermos as mecânicas que eles usam. Olha, aquela gente que gosta de divertir as pessoas também. E muitas vezes, Portanto, é fixe todas estas coisas haverem as necessidades de expressão, okay? Porque até as necessidades de expressão que são horrendas, se nós soubermos entender que elas são horrendas porque nós autocomparamos aquela informação àquilo que sabemos, então consideramos que aquilo é horrendo. Mas a questão é que a outra pessoa, ao fazer aquilo, está também a tentar encontrar a sensação e, portanto, uma maior necessidade de compreender detalhes e formas de ver e formas de estar. Mas nós estamos a discutir uma coisa que lá está. Para cada um é uma coisa simples e que pode ser desenvolvida em livros e escrita durante milhares e milhares de páginas. Porque cada um consegue ir a flutuações de detalhe completamente diferentes dos outros. E com diferentes importâncias, com tudo. É normal. E portanto, qual é a crítica ao ativismo? É que mesmo que o ativismo pratique os negócios, porque é inevitável, ele se continuar minimamente coerente na forma como
tanto que uma mensagem é partilhada, tanto quanto ao seu próprio comportamento e o resto do comportamento das sociedades, não é? Que depois vai incluir muitas outras coisas, porque tem isto. Anda-se, não é, a destruir também um monte de coisas para haver bichos, não é? Para comercializar tudo que são bichos para um gajo comer. E portanto, no fundo, é importante, não é, que haja tipo também tudo uma espécie de necessidade, lá está, de acalmar, mas isto quer dizer de informar. Mas de informar via uma mecânica qualquer que potencia a motivação de quem deverá ter motivação para mudar, para que o restante, além, tenha essa mesma liberdade. Porque o humanismo é isso. Antes do humanismo havia, a violação do feminismo, que era a condição de domínio de um ser natural que automaticamente pode se sentir ou não, ou desenvolveu ou não, confiança ou não, e portanto tem experiência ou não nas várias coisas e várias experiências corporais que qualquer corpo poderá ter e que qualquer corpo, mesmo tendo todas elas, irá interpretar e sentir de forma diferente. Pelo menos irá interpretar de forma diferente. Okay? Isto é, descrever de uma forma diferente. E, portanto, o problema que eu considero a Bíblia e tudo mais, não é? O meu problema naquilo é que aquilo tem simplesmente é uma história que tenta descrever, não é? O resultado de tudo, portanto, do que se considera uma simples expressão. Não é? E, portanto, aquilo é o que é. Uma história qualquer, em princípio, que tenha mais de duas pessoas. A história desenvolve-se a partir daquilo que é expresso. Tudo. Vocês, entre vocês, expressam-se mutuamente, não é? Convivendo. Depois expressam-se no Facebook, expressam-se em mensagens, cartazes e afins, não é? Portanto, vocês estão sempre... E nós lemos e pronto, processamos aquela informação. E umas vezes ignoramos, outras vezes sentimos-las de forma indiferente, ridicularizá-las, porque a nossa reação para interpretar, para entender os conceitos está, antes de tudo, em experienciar a violação dos mesmos. Porque só quando, muitas vezes, temos a experiência de sermos vítimas de coisas que queremos mudar, não é? Isso deve-se a sermos vítimas do efeito. Portanto, só as vítimas é que têm a capacidade de saber como mudar. Portanto, as vítimas é que se podem melhorar o mundo em todos os sentidos. A nível político, ao nível de tudo. Os outros não. Os outros, no princípio... É só isso. Fica aqui uma crítica ao ativismo e também uma pequena mensagem para a página de Facebook, a coletiva.